Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Então, hoje, nós deflagramos mais uma operação de combate à corrupção. Já é a quarta operação nesse ano. E, infelizmente, a temática de hoje é aquela temática assim que nos assusta, né? Nos causa preocupação, que é o valor desviado destinado à merenda escolar. Então, é um valor alto, um valor considerável, que nós podemos imaginar aqui que daria uma qualidade de vida melhor para os alunos e indiretamente para as famílias, mas que esse dinheiro ele é desviado em benefício dos agentes políticos e dos servidores públicos e dos empresários. Não é a primeira, infelizmente, mas ainda assim nos causa até uma certa perplexidade em ver esse tipo de crime. A gente investigou muito no ano passado desvio de recursos públicos da saúde, mas sempre que se trata de merenda escolar é diferente. A gente sabe que é muito gravoso, porque impacta diretamente na qualidade de vida das crianças. Então, hoje, a investigação e as medidas cautelares, elas foram cumpridas em 3 municípios, na realidade 4, teve buscas aqui em São Luís também, mas a investigação ela é referente a contratos realizados em 3 municípios. Essa investigação, como já dito aqui, ela tramitou na nossa Delegacia de Combate à Corrupção. O Dr. Felipe Cardoso é o chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e também, nesse caso, ele é o delegado responsável por essa investigação. Então, ele vai poder passar maiores informações e maiores detalhes, destacando que ainda tem diligências em andamento, então não está finalizado, nós ainda temos várias equipes que ainda estão realizando as buscas, algumas equipes que já realizaram as buscas, mas que ainda não retornaram para a base, então a gente tem apenas um balanço parcial da operação até o momento, né? Novos fatos ainda podem surgir. A gente passa aqui. Bom dia também. A investigação ela não é nova, ela é um pouco antiga. A gente começou esse inquérito há cerca de 4 anos e ele já é resultado do desmembramento de um outro inquérito mais antigo. Ou seja, é um esquema que já vem a gente calcula aí há cerca de 10 anos na utilização dessas associações de agricultura familiar para fornecimento de gêneros alimentícios para prefeituras. E começou aí com denúncias de vereadores, de populares, achando estranho a quantidade absurda de alimentos declarada nesses contratos. E que alguns denunciantes foram checar e viram que a associação, inicialmente ela não tinha a mínima estrutura para produzir tanta quantidade de gêneros, né, da agricultura básica, como verduras, frutas, até pães, hortaliças, polpa de fruta, em quantidades absurdas. A gente exemplificou só um ano, só um contrato, aliás, só uma nota fiscal dessa associação para uma prefeitura aí, que ela citou quantidades aí como 420 quilos de alface, 200 quilos de cheiro verde, 35 mil unidades de pão caseiro, 40 mil unidades de banana e por aí vai. Isso é só um exemplo. De um mês, de uma prefeitura, certo? E de um ano. Aí você soma aí desde talvez 2011, 2012 para cá, né? E aí a gente limitou esse objeto, priorizou nessas 3 prefeituras,
Pinheiro, São Bento e Perimirim, que são os contratos mais recentes. Houve quebra de sigilo decretado, bancário e fiscal. E nos laudos periciais realizados, a gente viu que, para uma associação específica, localizada lá em Pinheiro, na área rural, e que os policiais já tinham ido, entrevistado pessoas, membros da associação, e visto em loco que não tinha produção de nada lá. E os membros eram pessoas simples, humildes, que disseram que realmente não se produzia nada do que tinha lá, né? E a quebra de sigilo revelou isso, revelou o desvio dos recursos em prol de agentes políticos, principalmente o vereador de Pinheiro, investigado e objeto de mandado de busca. Então, com relação a essa associação, a gente tem certeza de que tudo foi desviado. Todo o valor da merenda escolar, repassado pelo FNDE, foi desviado em prol de servidores públicos e agentes políticos. Qual o valor? Nessas duas prefeituras, de 2018 a 2021, foi cerca de 3,4 milhões. Aí. Somente com essa associação que você falou aí de Pinheiro? Só uma associação. Pinheiro e qual? As prefeituras investigadas São Bento e Pinheiro. E mais recentemente Perimirim, que uma nova associação a gente percebeu que pode estar sendo usada. Com as mesmas características, né? De não produção de alimentos, falta de estrutura, quantidades muito altas, né? A gente não diz que nada, a gente não diz que nenhum bem teve, né, fornecimento aí de algum, senão as escolas iam ficar sem nada, mas realmente pela análise da quebra de sigilo bancário, a gente viu que quase todo o dinheiro foi desviado em prol do agente político investigado. Um vereador. Ele é o principal cabeça desse esquema, porque a maior quantidade de dinheiro foi para ele através de saques diretos, transferências diretas ou de uma outra empresa, de empresas de construção civil, empresas de esgoto, limpa-fossa, de eventos, tudo, menos de merenda escolar. O vereador é de Pinheiro? Da Câmara de Pinheiro. Isso. Mas outros servidores públicos, outros agentes políticos públicos também receberam quantias menores. A gente também aprofundou e viu que, além dos insumos dessas associações de rural, também empresas maiores, sediadas em São Luís, foram contratadas, empresas estas sem capacidade também, com registro de construção civil, ou seja, nada a ver com merenda escolar. Então, além das associações rurais, também tem empresas contratadas para o fornecimento aí de insumos, carne, enlatados, etc., que também a gente está aprofundando aí também, então quebra decretada, e as buscas agora vão aprofundar isso, participação de outras empresas, além dessas de associações rurais, e outros servidores públicos, outros sócios laranjas, todos que de alguma forma contribuírem para o esquema vão ser chamados para depor. Legal, esses municípios, eles agiam de forma isolada ou era uma rede, era uma quadrilha que agia, a mesma quadrilha que agia em São Bento, Perimirim, Pinheiro? Com relação a associações rurais, a gente percebe que era um esquema organizado. Inclusive, os dirigentes dessa associação eram empregados da Câmara de Pinheiro. Ou seja, é algo organizado, não é algo à toa, e que pode ter outras associações aí e outros inquéritos também sendo investigadas. Delegado, a princípio, apenas uma associação seria, né, esse recebimento para Pinheiro e São Bento, e uma outra para Perimirim, que é mais recente, é isso? A mais recente, Perimirim, foi incluída, porque a gente vê a continuidade delitiva desta nova associação, também com característica de ser de fachada, de não produzir aquela quantidade exorbitante. Também tem outros elementos, não só isso. A gente entrevistou associados, viu que muitos deles não moram lá, a maioria até não mora na região, outros moram em outros estados. A gente entrevistou alguns membros da associação e disseram que nem conhece a associação, nunca produzia, eu produzo peixe. Vários elementos que nos levam a crer que esse esquema é grande e engloba muitas prefeituras da Baixada Maranhense, principalmente, mas também de outras cidades. Então podemos dizer que as associações eram que comandavam o esquema? Eram as associações? Não, as associações elas existem, elas são abertas há bastante tempo, elas são legalmente constituídas.
para favorecer o sustento daqueles associados, quilombolas, pessoas de baixa renda. Então, são cooperativas que existem, mas que o que nos leva a crer é que foram usadas por agentes públicos para essas fraudes, para esses desvios. Essa quebra de sigilo ela foi decretada agora recente, ou desde antes que o senhor falou que essa operação de agora já vinha de um desdobramento de outro inquérito, né, que já estava tramitando. Essa quebra de sigilo foi decretada agora, junto com as buscas, ou já há mais tempo atrás? A medida judicial de quebra já decorre desde 2013. 2013, e a gente pediu novos períodos atuais. E o desembargador deferiu a continuidade da análise da movimentação bancária. Até agora recente. Mas já vem há algum tempo. Tanto que a gente chegou a essas conclusões aqui devido principalmente aos laudos periciais e análises financeiras efetivadas já há algum tempo. Então, houve, delegado, uma mudança dessas associações no decorrer desse período? Eles foram mudando essas associações ou eles continuaram com essa mesma? Por exemplo, essa de... Está pegando muito essa de Pinheiro e São Bento, é uma só. E que as pessoas foram lá, investigaram, eles disseram que não tem estrutura para isso. Só que como era feito, eles não recebiam absolutamente nada mesmo? Elas se revezam, na verdade. Elas continuam, se revezam, nos parece que existe um comando central ali, e elas se revezam nesses contratos e continua até hoje. A segunda pergunta eu não lembro. Você falou duas perguntas. Não, só uma mesmo. Se eles têm conhecimento, eu acho que você falou. Em relação ao dinheiro que tem nas fotos, esse dinheiro foi busca e apreensão nas fotos? Esse dinheiro foi busca e apreensão na casa do vereador, é isso? A gente ainda está contabilizando, mas a gente não pode dizer qual alvo foi achado o dinheiro, mas houve apreensão de valores e de veículos de luxo devido a eles estarem sendo indiciados em lavagem de dinheiro. Eles usam muitas técnicas de lavagem de dinheiro, saques de alta quantia em espécie, depósitos sem identificação, fragmentação desses pagamentos das prefeituras, ao invés de pagar um só fornecedor com a nota fiscal, eles fragmentam, fazem inúmeros depósitos, inúmeros saques em espécie de alto valor, pagamento de boleto de taxas diversas, anuidades, PVA, ou seja, são técnicas de lavagem de dinheiro e que gerou o indiciamento deles nesse crime e, por conseguinte, a apreensão dos valores em espécie de veículos de alto valor, né, devido a esse indício de lavagem de dinheiro. Delegado da Só Polícia Federal. para a gente entender aquela casa que aparece com o carro é do vereador, é aqui em São Luís ou em Pinheiro? A gente ainda está contabilizando Mas esses é dos aspectos envolvidos. específicos. É dos Isso. Houve apreensão de dinheiro e veículos em pelo menos 3 ou 4 locais. A Polícia Federal Isso, fez ainda tanto tá. em dinheiro como mensurar o valor, é isso? Mensurar o valor desses 4 anos aí de desvio de dinheiro? Já tem como mensurar? Dessas associações de agricultura está sendo objeto de investigação contratos que somam 3,8 milhões, 3,7 a 3,8 milhões. Fora isso, tem as empresas sediadas na capital com indícios de ser de fachada ou de fazer esse revezamento de licitação, que aí é um valor mais elevado, chega aí na casa de 16 a 17 milhões. Doutor, no período da pandemia, no pico da pandemia, não estava havendo aula em escolas nenhuma, a gente sabe disso. Mesmo nesse período, houve continuidade da ação criminosa? Houve continuidade. Não era proibido elas fornecerem, porque houve uma lei extraordinária dizendo que os alunos, mesmo sem aula, eles deveriam continuar tendo alimento, né? Então, houve esse acordo, continuaram fornecendo, mas não nas quantidades que deveriam ser fornecidas. Isso aí está sendo objeto ainda de aprofundamento. E alguma pessoa já foi presa até o momento? Ninguém. Não houve prisão, só houve medida de busca e apreensão e de quebra de sigilo bancário fiscal, né? A gente solicitou outras medidas. Bom dia. Não, para TV Guará. Eu entendi errado, você falou medida judicial desde 2013, é isso? Então a Polícia Federal começou essa investigação há 9 anos, é isso? Existem investigações já antigas, porém o inquérito, os 2 inquéritos principais foram iniciados em 2017, por aí, mas a gente
pediu a medida retroativa para analisar as contas desde o período dos fatos. Então, 2013, é correto 14 dizer- até esse ano. É correto dizer que as investigações começaram há 9 anos? Não. O conhecimento do esquema, o conhecimento de funcionamento do esquema é de 10 anos. Ou seja, o que a gente sabe, o que as denúncias nos dizem é que denúncias, o né? esquema, esse uso de empresas, de associações de fachada, vem lá de 2011, 2012 para cá. Ou seja, existem contratos dessas Os contratos que associações estão com sendo analisados prefeituras. são desses anos, né? Existem A partir contratos desses anos pra vigentes desde 2012, né? Mas a gente está priorizando os fatos mais atuais. Quantos envolvidos no todo, assim, além do vereador? Foram 18 mandados, né, para 18 alvos, 18 pessoas, né, e outros, a gente está aprofundando outras pessoas dessa nova associação, que ali são 2 ou 3, e um prefeito e secretário de Educação de Perimirim, que não foram objeto de busca. Eles não foram objeto de busca, mas são investigados. Isso, O prefeito de Perimirim e o secretário de... isso. De Educação de Perimirim. Delegado, com todas essas informações ainda não há indícios para a prisão de ninguém. A gente vai aprofundar, indícios existem, mas a gente espera que com as buscas, com novos laudos e análises, a gente possa aprofundar, a gente possa garantir o afastamento da função. Na realidade, nós pedimos a prisão, mas as prisões não foram deferidas. Então, o prefeito Luciano Genésio ali foi alvo novamente? Foi alvo novamente. Não foi alvo novamente, não. Só busca. Só busca, porque nós obtivemos tão somente a decisão autorizando a busca. Mas foi pedido prisão dele Foi também? pedido. De todos os 3 gestores? Não. 2 Não, gestores não. e um ex-gestor, né? Não, foi pedido a medidas mais enérgicas com relação a de Pinheiro. O de São Bento a gente Até não pelos pediu. antecedentes, né? Isso. Pelas outras Sim. operações. e tudo. Só foi autorizada a busca, no caso. Só, assim, é só para fazer um esclarecimento em relação ao período da investigação, né? Nós temos denúncias que remetem a fatos antigos, mas esse inquérito hoje, o inquérito no qual foram deferidas as buscas, ele é um inquérito mais atual, mas que para entender todo esse contexto foi pedido quebra bancária de um período maior, né, para que a gente pudesse entender, né, todo o esquema criminoso. Agora é importante destacar que os fatos que estão sendo apurados aqui também são fatos recentes, são desvios de pagamentos realizados ano passado, e com contratos que ainda estão vigentes. Tem pagamentos ainda sendo feitos. Então, é um esquema que já tem um tempo considerável, né, pelas denúncias, mas que ele ocorre até hoje. E é por isso que as medidas foram deferidas, porque são fatos atuais, são condutas criminosas que estão acontecendo. E um outro fato que eu acho importante destacar é que existe uma previsão legal que parte dessa verba da merenda escolar ela seja destinada a essas associações, exatamente para beneficiar a comunidade local, para que gire a economia ali na comunidade local. Então, obrigatoriamente, o gestor ele precisa colocar um percentual dessa verba nessas associações, né, de produção familiar. E aí eles utilizam essa previsão legal e utilizam essas associações, mas que na realidade, ao invés dessas associações produzirem e fornecerem, elas acabam sendo usadas como instrumento nessa parte da lavagem de dinheiro. E isso a gente pode afirmar com muita segurança, porque os valores, a quantidade de alimento que é declarado como vendida, é impossível para essas associações produzir. Então, com uma diligência simples no local, com entrevistas, você já consegue afirmar com segurança que a quantidade que foi declarada, ela é impossível de ser produzida por aquelas associações. E ainda tem a segunda parte, porque uma parte do recurso tem que ir obrigatoriamente para as associações. E a outra parte, o município,
ele tem liberdade para contratar com qualquer tipo de empresa. Aí é onde entram as buscas nas empresas aqui de São Luís. Então nós temos a parte das associações, que estão ali mais próximas aos fatos, e tem a de outras empresas, que são essas empresas que estão sofrendo busca aqui em São Luís, que também receberam valores e que há muitos indícios de serem apenas empresas de fachada. Então, o grupo criminoso é um grupo organizado, é um grupo sofisticado, que além de fazer o direcionamento, de fazer o desvio no pagamento, na destinação dos recursos, ele também tem todo um esquema para fazer essa lavagem. O dinheiro ele não sai diretamente da prefeitura para a empresa que participa da licitação e dali para o beneficiário final. Não, eles têm uma rede de empresas onde eles vão fazendo movimentações bancárias sucessivas até que esse valor chegue na esfera patrimonial daqueles que realmente se beneficiam com a conduta criminosa. No caso, na quebra de sigilo, foi identificada alguma movimentação de transferência entre a empresa e gestores municipais, prefeitos e o vereador, que é o principal investigado? Houve alguma Foram identificadas movimentações que vinculam essas pessoas e, por isso, foram deferidos essas medidas cautelares, em especial os mandados de busca. Em relação aos pedidos de prisão, foram feitos quantos pedidos que a justiça ainda deferiu? Foram 3, no caso? O valor exato foram 6. Foram 6 que foram indeferidos, 6 né? afastamentos de função e 6 pedidos de prisão. Ah, tá. E principalmente a gente tínhamos e temos o receio de continuar o esquema, de que se continue nesse ano de 2022. No caso, E isso foi o que embasou o nosso pedido maior, foi que essa atividade ilícita cesse. Não se contrate mais associações da forma como está sendo, sob pena de causar um prejuízo imenso para os estudantes. E o magistrado, ele deu somente a busca, ele não deu nem afastamento e nem a questão de proibir a continuidade do contrato? Isso, essas medidas cautelares de prisão e diversas da prisão foram negadas nesse momento, mas foi oportunizado no momento posterior a gente repetir o pedido com maiores elementos que a gente quer encontrar com a medida de busca. Qual que é o desembargador, por favor? Aí o mandato tem aí. Tá Mas em foi do sigilo, Tribunal né? Regional Federal Tá da em sigilo região, em ainda. Brasília. Está em sigilo. Ainda está. Então, de pedido de prisão negado foi o Luciano Genésio e o presidente da Câmara lá de Pinheiro. Foram 6, né? Foram 6 pedidos Mas e esses todos... dois estavam todos negados. Os dois estavam entre os pedidos. O presidente da Câmara de Pinheiro e o prefeito. E os associados, e o principal associado dessa associação quilombola também, porque são pessoas conscientes, né? Não todos os associados, mas o dirigente, ele participa do esquema, ele sabe, ele tem consciência, ele é empregado da Câmara de Vereadores, ele é funcionário, então ele é próximo do principal agente político. Só uma confirmação, essa é a parte da operação realizada só esse ano nesse sentido? Que o senhor falou no início? Só esse ano, da temática de desvio de recursos públicos e combate à corrupção. Fechamos? Eu queria pegar uma semana do senhor separado, tá? Pode ser? Eu quero só um pouquinho para ficar Esse celular bem Obrigada. Passar pra ali. Vai ter mais um, né? Não, já foi. Eu quero fazer rapidinho. Vai fazer o que eu já